Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja muito forte no coração de cada um de vocês aqui esta noite. Amém? Peço aos irmãos que estão aí atrás que tomem os seus lugares para que a gente possa dar início à mensagem. E convido você, desde já, a abrir a palavra de Deus ao Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 14. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14. Existe muitas coisas em nossas vidas que nós defendemos, que nós lutamos, que nós corremos para fazer algo. Existem muitas coisas em nossa caminhada. Por exemplo, família, casamento, profissão, projetos, todas essas coisas são importantes. E nós, como servos de Deus, apesar de aqueles em que Deus tem nos ensinado, tem nos conduzido, nós lutamos, nós buscamos essas causas para termos vida, para termos uma caminhada, para nos mantermos firmes, fiéis diante do Senhor. E todas essas coisas são importantes. Todas essas coisas são de essencial importância em nossas vidas. Até porque Deus ele nos ensina através dos tempos de que nós devemos constituir famílias. Deus tem nos ensinado de que nós precisamos ter casamentos sólidos. Até ontem aqui foi um momento muito maravilhoso no nosso encontro, nossa reunião de casais, em que nós tivemos aqui um vídeo maravilhoso, que nos ensina, que nos dá mais ânimo, mais força para alicerçarmos cada vez mais, para blindarmos cada vez mais o nosso casamento. Então isso é algo em que nós aprendemos com Deus, é algo em que Deus tem nos ensinado a fazermos. Deus também tem nos ensinado a lutarmos por uma profissão, lutarmos para aprendermos algo. Deus tem nos ensinado a planejar para o futuro, para dar algo melhor aos nossos filhos. Então Deus ele tem nos conduzido, tem nos ensinado todas essas coisas. Mas será que nós não estamos esquecendo de algo essencial em nossas vidas? Quando nós olhamos essas coisas, quando nós olhamos essas causas, será que algo não falta em nós? Será que algo não tem fugido a nós? Será que nós temos colocado os nossos corações só nessas coisas? Será que nós temos parado só nisso? E eu digo para você, não. Nós precisamos ir mais além. Nós precisamos buscar a causa de Jesus e colocar dentro dos nossos corações. Porque é algo interessante. Nós temos muitos projetos, nós temos muitas coisas, nós queremos fazer muitas coisas, queremos alcançar muitas coisas e muitas vezes esquecemos o projeto de Deus em nossas vidas, a causa dele em nós, porque é uma causa grandiosa. A causa de Jesus é a pregação do Evangelho. A causa de Jesus é mostrar que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. A causa de Jesus é nos ensinar a amar de uma forma expressiva o nosso próximo. A causa de Jesus é nos ensinar que nós somos servos e precisamos agir como servos. Então, amados, todas essas coisas, tudo isso, nós precisamos olhar se não está faltando em nós, se nós não temos parado, se nós não temos esquecido. Por isso eu quero falar sobre esse assunto esta noite. Eu quero pregar a mensagem que diz: a causa de Jesus está em seu coração? É uma pergunta retórica. Será que a causa de Jesus, ela está mergulhada no seu coração, mergulhada no coração da igreja? Porque nós somos servos de Deus. Nós precisamos abraçar essa causa. O cristianismo mostra que muitas pessoas fracassaram em sua caminhada, abandonaram o Evangelho, abandonaram a caminhada com Jesus,
Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele fala de Demas, que Demas amou o presente século e abandonou Paulo, deixou o cristianismo, abandonou o evangelho. Nós ainda vemos no Antigo Testamento que muitas pessoas fracassaram, como o profeta Eli, aquele que ensinava o povo, que trazia os ensinamentos de Deus para o povo, mas ele honrou mais os filhos do que a Deus, e ele fracassou na sua caminhada. Nós ainda vemos que no Novo Testamento, quando Ananias e Safira, ele vende as suas propriedades e iriam entregar aos pés dos apóstolos para repartir com o povo, eles retêm parte daquilo que eles venderam e perderam a sua salvação. Rei Saul, no Antigo Testamento, um homem que foi levantado por Deus para ser rei de Israel, desistiu, perdeu a sua salvação por desobediência a Deus. Então eu queria ler com vocês aqui nesse texto de Mateus capítulo 26, porque há um homem também aqui que ele perde a sua salvação, porque algo aconteceu ali. Eu convido você a ler comigo Mateus capítulo 26, a partir do versículo 14, diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vos-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o dissestes. Vamos orar. Senhor Deus, louvado, ó Pai, seja o teu nome. Nesse momento, ó Pai, aqui em que todos nós juntos numa só comunhão, celebrando ao Senhor, dedicando ao Senhor todo esse culto, nós que já participamos, ó Deus, da ceia, das ofertas, cantamos louvores ao Senhor, acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra, e pedimos, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações, abre, Senhor, as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra, e que não seja eu, Pai, simplesmente eu que venha falar aqui, mas que o Teu Espírito Santo que habita em mim e em toda a Tua igreja nos faça entender as Tuas verdades, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito bem, como eu falei desses homens que fracassaram na caminhada, que abandonaram o caminho de Deus, que deixaram para trás e simplesmente foram viver as suas vidas, a bel prazer, achando que o que eles pensavam que era o correto. Com Judas Iscariotes não foi diferente. Com Judas Iscariotes, de uma certa forma, foi algo estrondoso. E talvez até você possa dizer, mas foi diferente, porque ele entregou o Filho de Deus. Ele abandonou a caminhada. Ele desistiu. Ele simplesmente desistiu. Judas, ele deixou, olha que algo tremendo, Judas, ele deixou de
de fazer a obra de Deus, ele deixou de abraçar a causa de Deus para negociar com o diabo. Essa foi a grande ênfase de Judas. Judas literalmente, ele mercadejou o Filho do Homem. Então aqui, eu posso até fazer uma pergunta: e por que Judas fez isso? Aliás, ele esteve com Jesus, caminhou com Jesus, estava ao lado dele, ele conhecia Jesus, ele ouviu testemunhos de pessoas dizerem que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, como Pedro falou. Mas por uma coisa importante, Judas vendeu e entregou Jesus, simplesmente porque a causa de Jesus não estava em seu coração. Quando a causa de Deus, ela não está em nossos corações, muitas coisas nós fazemos de errado. Quando a causa de Deus não invade o nosso ser, quando ela não penetra no mais profundo do nosso ser, muitas coisas podem acontecer. Observe, Judas foi um homem chamado por Jesus para ser apóstolo. E isso aqui é uma bênção, é um privilégio. Quando nós olhamos esses homens que foram chamados por Jesus para ser apóstolos, é uma honra extraordinária. Era algo ímpar, por que não dizer assim? E Judas, ele foi chamado por Jesus. Uma outra coisa, estudando e pesquisando, que me veio a me chamar a atenção é sobre o nome de Judas. O nome de Judas era um nome predileto da época. É algo interessante, porque o nome de Judas significa louvor. Olha que coisa, o nome de Judas significa louvor. A própria mãe de Jesus, Maria, ela teve um outro filho também, colocou o nome de Judas. Era um nome predileto da época. Judas era alguém muito respeitado pelos outros apóstolos. E nós até podemos perceber isso, porque na última ceia, ninguém suspeitava de Judas. Ninguém ficou dizendo: é Judas, o traidor vai ser Judas. Não, ninguém falou isso. Porque somente Jesus conhece o coração dos homens. E Jesus, ele conhecia profundamente o coração de Judas. Jesus sabia de todo o intuito do coração de Judas. Jesus, ele sabia de todos os desejos profundos da alma de Judas. Jesus, ele sabia dos pensamentos obscuros de Judas. E olhando para isso aqui, entendendo isso aqui, eu posso dizer com toda segurança para você que Deus conhece os nossos pensamentos obscuros. Deus conhece a profundidade dos nossos corações, os nossos desejos mais assombrosos. Deus conhece. Jesus sabe. Observe que Judas, ele viveu durante 3 anos na presença de Jesus, caminhando com Jesus, fazendo a obra com Jesus. Judas, ele ouviu todos os ensinamentos de Jesus, presenciou os milagres de Jesus, ele viu todas essas coisas, ele viu o amor, ele viu a bondade, ele viu a graça de Jesus sobre toda a humanidade. Judas viu tudo isso. E deixa eu trazer isso aqui para nós. Nós somos servos de Deus, e nós temos observado esse amor de Deus sendo derramado sobre nós. Nós somos servos do Senhor, e nós temos ouvido dia após dia os seus ensinos maravilhosos. Nós temos caminhado na doutrina de que Deus tem derramado nos nossos corações. Nós temos visto tudo isso. E quando eu olho para essa questão de Judas, eu fico fazendo um comparativo com as nossas vidas. Como nós estamos, como nós vivemos, como nós somos todos os dias. Judas, mesmo tendo caminhado com Jesus, mesmo tendo tido todo esse tempo com Jesus, ele não aceitou Jesus como Salvador de sua alma. Ele não aceitou.
Porque a causa de Jesus não estava derramada, não estava impregnada no seu coração. E uma tristeza muito grande, irmãos. Uma tristeza muito grande que muitas vezes bate em nossa porta, é que há muitos que agem assim. Há muitos que não alicerçam no coração a causa de Jesus, que ainda não abraçou o propósito de Jesus. E o pior é que muitas vezes dentro da igreja há muitos que ainda não têm aceitado Jesus como Salvador de suas almas. E volta e meia, nós vemos irmãos e mais irmãos desistindo da caminhada, saindo da presença de Deus, querendo viver dissolutamente as suas vidas. Isso tem acontecido. Isso tem, de uma certa forma, matado o corpo de Jesus, que é a própria igreja. Nós precisamos olhar com mais propriedade se realmente essa causa de Jesus está mergulhada nos nossos corações, porque nós não vamos fazer a obra de Deus sem amor. Não vamos. Nós não vamos conseguir se essa causa não estiver dentro dos nossos corações. Não vamos conseguir. Se nós não estivermos dispostos a abandonar as nossas vidas, se nós não estivermos dispostos a deixar de lado as coisas que nos param, porque muitas vezes coisinhas pequenas têm nos feito parar e deixar a nossa caminhada. Às vezes nós olhamos para o irmão e dizemos assim: não, esse irmão me ataca demais com bobagens, com conversas, com coisas que não levam a nada. Esqueçamos isso. Isso não nos faz prosseguir. Isso é porque muitas vezes a causa de Jesus não está mergulhada nos nossos corações. Foi isso que aconteceu com Judas. Ele não alicerçou no coração a causa de Jesus. O velho homem sempre esteve na presença de Judas. Ele conheceu Jesus, ele caminhou com Jesus, mas ele não deixou de ser o velho Judas. Ele não deixou. E é isso que muitas vezes nós precisamos abandonar. O nosso velho homem. Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos prosseguir, nós não vamos continuar. Muitos ainda não se dispuseram. Muitos ainda não amam a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e grande mandamento. Muitos não amam. Muitos não amam o próximo como a si mesmo. Muitos não levam a palavra de salvação às pessoas, porque a causa de Jesus não está mergulhada em seus corações. Amados, a pregação do Evangelho ela é urgente. A pregação do Evangelho não é algo que eu possa dizer daqui um mês, daqui 2, não, é para ontem. É rápido, é já. Estava conversando com o Beto ali atrás agora, e perguntei de que o primo dele tinha morrido. E ele disse para mim que ontem à noite ele teve lá no pai do primo dele, tio dele, porque ele é que vai comprar aquela Kombi dele. E o pai dele estava dizendo para ele: eu não sei mais o que é que faço com o filho e tal, dizendo para ele. E quando foi 2 horas da manhã, mataram o rapaz. A pregação do Evangelho é urgente, as pessoas estão morrendo. E que destino elas têm? Se nós não tivermos alicerçado nos nossos corações a causa de Jesus, de pregar esse Evangelho, muitas e muitas almas ainda serão perdidas. Muitas. Judas, ele não aceitou Jesus como Salvador de sua alma. Não. Mas eu digo uma coisa: nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas almas. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. As nossas vidas não são mais nossas, é de Deus, é de Jesus. E Ele é quem domina, Ele é quem manda, Ele é quem diz o que nós vamos fazer. Por isso nós precisamos pregar a causa de Jesus e colocar dentro dos nossos corações. Todos nós fomos chamados a um propósito. Eu, você, todos nós fomos chamados a um propósito. E esse propósito
é levar essa verdade, é ensinar essa verdade, é não deixar com que as pessoas se percam no caminho. Essa é a grande verdade que nós precisamos alertá-las, de que caminhos estão seguindo, de que destino elas vão ter se não entregarem as suas vidas para Jesus. Judas, ele não aproveitou de forma nenhuma todo aquele tempo com o Senhor. Levar o Evangelho como se fosse o nosso projeto pessoal, isso é algo que eu e você, de forma nenhuma, podemos esquecer. É um projeto pessoal meu, é um projeto pessoal seu. Aliás, o Deus tem nos dito isso, tem nos ensinado isso, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é colocar nos nossos corações a causa de Jesus, porque essa é a grande causa. Alertem o povo, ensinem o povo, leve-os a caminhada de salvação. É isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Judas estava lá com Jesus, Judas esteve durante 3 anos com ele. Talvez Judas até tenha pregado sobre o reino, talvez ele tenha falado para alguém sobre essa questão, talvez ele tenha falado muitas coisas com relação ao reino de Deus, mas ele não tinha firmeza da causa de Jesus no coração, no seu coração. Judas não tinha. Então nós precisamos fazer a pergunta a nós mesmos: será que essa causa está firmada no meu coração, no seu coração, para que a gente possa fazer toda uma diferença? Abre comigo em Mateus capítulo 7, versículo 21, volte um pouquinho aí, Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Porque se nós não estivermos, não colocarmos no nosso coração a causa de Jesus, se nós não caminharmos da forma como Ele espera que nós caminhemos, que nós sejamos, se nós estivermos na igreja apenas por estarmos, apenas por status, apenas porque o meu pai está, minha mãe está, meus amigos estão, aquela pessoa que eu gosto está ali, a namorada está aqui, a esposa tal, se for só por essas causas, olha o que Jesus vai dizer, Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa será a palavra de Jesus para aqueles que não colocam a causa dele nos seus corações para fazer a sua vontade. Será a palavra de Jesus para aqueles que estão na igreja, mas não agem como igreja. Será a palavra de Jesus para aqueles que volta e meia estão desobedecendo a sua lei, os seus princípios. Nós precisamos estar atentos às palavras de Paulo, quando ele disse, olha que Paulo, ele é alguém que ensinou maravilhas a todos nós. E olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz assim, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Isso significa dizer, irmãos, isso significa dizer que eu preciso colocar no meu coração a causa de Jesus, porque se eu não pregar as pessoas com ênfase, com firmeza, com segurança de que essa palavra salva, de que essa palavra vai me levar para a presença de Deus para toda a eternidade, se eu não tiver essa convicção, eu vou pregar, muitos serão salvos, mas eu não alcançarei a salvação. Está vendo o que aqui Paulo está dizendo? Nós precisamos enraizar, nós precisamos alicerçar, pregar, colar, untar, juntar nos nossos corações essa causa de Jesus. Precisamos crer, precisamos acreditar que todo o ensino de Jesus é algo que nós necessitamos.
que todo o ensino dele é algo que nos conduz, que nos leva à presença de Deus. Porque se não for assim, nós não vamos compreender, nós não vamos prosseguir, nós não vamos nunca colocar nos nossos corações a causa essencial de Jesus, que é a pregação do Evangelho. Jesus, através dos tempos, através da igreja, através da sua palavra, ele tem nos ensinado a respeito de amor. Então vamos amar, amemos muito e muito e muito, porque é isso que ele nos convida a fazer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Palavra do Senhor Jesus. Jesus tem nos ensinado sobre o perdão. Perdoe, porque assim como eu quero que Deus me perdoe, eu preciso perdoar também. Porque se eu não perdoar, o nosso Pai que está nos céus também não irá me perdoar. Jesus tem nos ensinado sobre perdão, Jesus tem nos ensinado sobre cuidado. Então cuidemos uns dos outros em todos os aspectos. E algo aqui que nós estamos muito falhos é com relação a essa benevolência aí. Que cuidado nós estamos tendo com aqueles que necessitam? Nós estamos nos esquecendo, nós estamos deixando de lado, e não podemos deixar isso. Nós precisamos servir mais uns aos outros. E sabe, irmãos, nós temos falhado muito com relação a todas essas causas. Nós temos deixado muitas coisas de lado, porque essa verdade, essa causa de Jesus, ela não está impregnada nem moldada dentro dos nossos corações. Jesus, ele é muito sábio, ele tem nos ensinado através dos tempos. Nós é que muitas vezes não paramos para aprender, não paramos para ouvir, e não abraçamos essa causa verdadeira, que é levar esse evangelho às pessoas. Uma segunda coisa que eu vejo aqui em Judas, é que quando a causa de Jesus não está no coração, nós o negamos, nós o traímos. E foi isso que Judas fez. Judas, ele estava numa posição privilegiada, numa posição de honra. Na última ceia estava lá ao lado de Jesus, sentado à mesa com o mestre, estava ao lado dele. E quando Jesus perguntou a ele, e quando ele perguntou a Jesus, nós vemos aí no versículo 25, por acaso sou eu, mestre? Sou eu que vai te trair? Por acaso sou aquele que vai te entregar? Ele talvez esperava uma resposta negativa de Jesus. Talvez ele esperasse que Jesus dissesse assim: não, Judas, não é você não, fique tranquilo. Talvez ele esperasse que Jesus fosse massagear o ego dele, sei lá, talvez ele possa ter pensado isso. Só que, como eu já disse, Jesus conhece o coração do homem, Jesus conhece a profundidade de todo o nosso ser, e não há nada, absolutamente nada, nada que nenhum de nós venha fazer sem o conhecimento de Jesus. Jesus conhece todas as coisas, conhece tudo. E a resposta de Jesus foi algo enfático. Ele disse para Judas: tu o dissestes. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui para Judas: tu mesmo falou, Judas, tu mesmo disse, é tu mesmo, Judas. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27, Jesus disse assim: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Então o camarada que vai me trair, Judas, é tu, vai lá, faz a tua parte. E Judas, saindo dali, saindo da presença de Jesus, ele o vendeu por 30 moedas. Judas traiu o seu bom nome, que era louvor, como eu falei há pouco tempo. Eu não conheço, e eu acredito também que nenhum de vocês conheça, alguém que hoje tenha esse nome, de Judas. Eu acho, você conhece, Wagner? Não. Como eu disse, eu acho que ninguém conhece. O Wagner aqui se manifestou, mas eu acho que ele não conhece não. Então, as pessoas usam o nome de João, de Paulo, de Pedro, enfim, diversos nomes bíblicos as pessoas usam, mas o nome de Judas hoje
Eu não vi, mas não conheço ninguém que use esse nome. E Judas, ele na realidade, ele poderia ter consagrado todo aquele seu ministério, todo o talento que ele tinha, tudo quanto Deus o tinha ensinado, para que ele, vamos dizer, na causa de Jesus. Ele podia ter usado tudo isso. E olha, irmãos, o talento de Judas era algo formidável, porque ele era um camarada conhecedor, ele era um cara que organizava as finanças, tudo na mão dele dava certo, mas ele não soube usar os talentos para glorificar e honrar o nome de Deus. E quando eu olho para nós, eu posso dizer, nós temos muitos talentos, Deus tem nos dado talentos mil, Deus tem nos dado, e a exemplo de Judas, muitos de nós não usamos nossos talentos a serviço do reino, a serviço de Jesus. Uns Deus levantou para que fossem ministros de louvores. Existem pessoas que cantam maravilhosamente bem, mas às vezes esse dom sobe a cabeça e o camarada acha que é o menestrel de todas as coisas. Às vezes por ter uma voz bonita, às vezes por saber ministrar bem um louvor, às vezes por ser alguém que consegue trazer à igreja a adoração dentro daquilo que ele canta, das palavras que ele professa, ele acha que ele é o bambambam da história. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que tudo que você faz, quando dá certo, é porque o Espírito Santo do Senhor permitiu. Nós não fazemos nada, se não for pela permissão de Deus. Há outros que são aqueles camaradas que pregam bem, que dominam bem a palavra, que se expressam, que conseguem arrastar uma audiência enorme quando se está pregando, quando se está falando, e às vezes se sentem eu sou o pregador, as pessoas me escutam e são multidões que vêm me ouvir. Mas eu digo para você, se você for alguém que prega bem, se humilhe cada vez mais na presença do Senhor, porque tudo é pela graça de Deus, nada vem de você, tudo vem dele, tudo vem do Senhor. Judas, ele era alguém que tinha esse talento, que tinha esse dom, mas ele não soube usar. Ele não soube usar o seu talento para a glória de Deus. Ele quis glorificar a si próprio. Ele só pensou no dinheiro. Ele só pensava naquela quantia que ele ia vender Jesus. Eu vou conseguir aqui e tal. Vai ser um pouquinho a mais, vai ser um dinheirinho extra que vai entrar. Eu posso vender esse camarada aí, está tudo bem. Mas ele estava vendendo o Filho de Deus. Ele estava vendendo o autor da vida. Ele estava vendendo o Senhor dos senhores. E muitas vezes, irmãos, quando nós trocamos, escute o que eu vou dizer para você. Muitas vezes, quando nós trocamos o nosso dom, aquele dom maravilhoso e gratuito que Deus nos deu, seja em qualquer área, quando nós estamos trocando por um prato de lentilha, ou por qualquer coisa que esse mundo nos encha os olhos, eu digo para você com todas as palavras, você está traindo Jesus. Você está vendendo o Filho de Deus. Porque aquilo que você recebeu dele, aquilo que ele te agraciou, aquilo que ele te deu, é para que você possa usar na edificação da sua igreja. E nós não podemos esquecer isso, de forma nenhuma. E além de não podemos esquecer, nós corremos esse risco. Qual é o teu dom? Usa ele para edificar a igreja do Senhor. Aquele dom que ele te deu, abrace, coloque no seu coração a causa de Jesus e faça essa obra fluir. Amém? Amém. Nós carregamos em nossos corações muitos dons que Deus tem nos dado, mas muitas vezes nós negligenciamos. Judas poderia ter recebido de Jesus uma forte impressão dos acontecimentos que ele observou na caminhada, na companhia de Jesus. Ele poderia sim, mas ele não aproveitou a oportunidade.
e só não traiu Jesus, ele também o vendeu. Por isso, irmãos, olhemos para nós, nós somos uma igreja, não negligencie essa graça de Deus. Você foi alcançado, você foi banhado pelo sangue do Cordeiro, você foi perdoado dos seus pecados. Jesus lá na cruz do Calvário, ele se entregou, ele deu a sua vida para que eu, para que você, para que todos nós pudéssemos um dia ter direito à vida eterna, para que nós pudéssemos um dia viver com Deus para toda a eternidade. Isso foi graça de Deus para nós, para a nossa vida, e nós não podemos esquecer isso. Por isso, enraize no seu coração a causa de Jesus. E isso é urgente, porque nós temos presenciado muitas coisas, nós temos visto coisas acontecerem, nós temos visto casamentos dilacerarem-se, nós temos visto filhos morrerem, nós temos visto pessoas desabarem, pessoas se suicidarem, nós temos visto o mundo cair na cabeça das pessoas. Enraize essa verdade, enraize a causa de Jesus no seu coração, ensine as pessoas, ande com elas, ore com elas, visite elas. Isso é um alerta, isso é um clamor que eu faço a todos nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e não podemos cruzar os nossos braços para tantas coisas que nós vemos acontecendo nos nossos dias. Talvez você tenha alguém perto da sua casa que esteja vivendo um momento difícil. Talvez você conheça alguém até que esteja à beira da morte, esteja atrás de se suicidar. Talvez você conheça alguém que esteja profundamente vivendo uma depressão. Talvez você conheça sim esse alguém. E esse alguém talvez você conheça, eu não conheça, outro irmão não conheça, só você conheça. Mas se essa causa de Jesus, que é a pregação do Evangelho, que é o amor de Deus acima de todas as coisas, e é amor ao próximo, se ele estiver no seu coração, você vai tomar uma atitude e você vai lá falar com esse alguém. Amém? É isso. Mas Judas vendeu Jesus. E uma terceira e última coisa que eu vejo aqui em Judas é que quando a causa de Jesus não está no coração, nós recusamos o perdão, nós recusamos a graça. E foi exatamente o que aconteceu com Judas. Judas, depois de trair Jesus, depois de vender a Jesus, olha o que Judas fez. Judas, ele poderia ter se arrependido, mas não. Ele simplesmente sentiu remorso, uma tristeza muito profunda do mundo. Foi isso que Judas sentiu. Judas, ele não sentiu uma tristeza que o levasse ao arrependimento para a salvação. Não, ele não sentiu essa tristeza que o levasse a se arrepender para que fosse salvo, de forma nenhuma. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Está vendo aí? Judas confessou o seu erro com uma consciência pesada, mas veja bem, ele não confessou a Deus, ele confessou a quem não deveria confessar. Olha aí no capítulo 27, versículo 30 de Mateus, que nós estamos vendo aí. Vá um pouquinho mais para frente, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 3, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas estava triste, com o coração pesado, mas Judas não estava arrependido, ele apenas estava com remorso. Mas ao invés de chegar para Deus, ao invés de dizer para Deus, ele foi aos sacerdotes, ele foi conversar com os sacerdotes. Judas procurou as pessoas erradas, porque quando nós erramos, quando nós pecamos,
quando os nossos corações se enchem de tristeza, a primeira pessoa que nós precisamos ir com o coração quebrantado e choroso e se desmanchando é Deus, na pessoa de Jesus. É diante dele que nós vamos confessar o nosso erro, é diante dele que nós vamos dizer: Pai, pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu errei, eu não fiz certo, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu estou falando com o coração quebrantado. É somente na presença de Deus, porque vai fazer toda uma diferença, porque vai fazer toda uma diferença nisso. O arrependimento certo, ele nos conduz para uma salvação. Jesus é nosso advogado fiel diante de Deus. Ele é o único que pode nos perdoar os pecados. Somente Ele. Mas Judas, ele foi esses homens. E quando Judas saiu dali, o texto diz, ele foi se suicidar. E ele se matou. Judas, ele perdeu a oportunidade colocada diante dele durante toda a caminhada com Jesus. Ele perdeu todas as oportunidades. Judas, ele perdeu a oportunidade de abraçar a causa de Jesus. Irmãos, escute isso aqui que eu vou dizer para você: não perca de forma nenhuma a oportunidade de abraçar a causa de Jesus. Não perca, agarre ela, coloque no seu coração, medite sobre ela, não solte de forma nenhuma esta causa. Não solte. Em segundo lugar, Judas, ele, ao invés de servir o reino até o fim como os demais apóstolos, não, ele desistiu. Não desista. A caminhada é cheia de pedras, sim é. Tem muitos obstáculos, vai ter sempre, porque no mundo sempre tem obstáculos. Nada aqui é de graça, nada aqui é bem facinho, não, é complicado, nós sabemos disso. Mas não desista, porque no final você vai ter um encontro com Deus. Amém. Não desista, porque no final a sua morada eterna está preparada desde a fundação dos tempos. Judas, ele perdeu a oportunidade de engrandecer o nome de Jesus com os seus dons e com os seus talentos. Você tem muitos dons. Vocês têm muitos talentos que Deus tem dado. Não perca a oportunidade de servir a Jesus com aquilo que Ele lhe deu. Não perca essa oportunidade. Seja alguém que vai agradecer a Deus através do seu trabalho, através da sua dignidade, através da sua honestidade, através do seu amor para com as pessoas. Seja essa pessoa. Judas, ele perdeu-se, e o seu destino foi o inferno. Irmão, não se perca na caminhada. Se você vê que você está se distanciando, se você vê que por uma coisa ou outra você está tomando outro rumo, pare, reflita, peça uma ajuda a alguém, ore, peça oração por alguém, mas volte para a caminhada com Jesus. Porque o mundo tem muitos caminhos que nos levam a muitos cantos. Aliás, o mundo diz uma frase que é loucura. Eles dizem: todos os caminhos levam a Deus. Mas será que levam? O suicídio de Judas levou ele para onde? Levou ele para o inferno. Aqueles que desistiram da caminhada com Jesus foram para onde? Foram para o inferno. Não desista da caminhada com Jesus. Ela pode ser difícil, ela pode ser complicada, mas ela é o único caminho que nos dá direção para a vida eterna. Somente a caminhada com Jesus. E sabe, irmãos, assim terminou a história de um apóstolo que não abraçou a causa de Jesus. Assim terminou a história de um apóstolo, ou seja, de um homem que a sua única visão foi o presente século. A única visão dele foi algo supérfluo, foi algo passageiro, foi algo que simplesmente se acaba. Aqui terminou a história de um amigo que não soube ser fiel a uma causa maior, que é o Evangelho. Ele caminhava com Jesus, ele estava ao lado de Jesus, presenciou os milagres de Jesus,
Ele se dizia amigo de Jesus e foi aquele que se levantou e trocou Jesus por 30 moedas. Então, eu pergunto a você, e nós? E eu? E você? A causa de Jesus está em nossos corações? Faça essa pergunta para você. Você tem abraçado isso? Você tem se esforçado nisso? Será que você tem se sacrificado por essa causa? Porque, como eu disse, não tem nada de graça. Tudo é difícil. A causa é difícil, não é fácil. Ou será que nós temos nos abatido com o comodismo? Será que nós temos cruzado os nossos braços e nada vamos querer fazer? Será que essa tem sido a nossa visão? Vamos sair da mesmice. Vamos prosseguir. Será que nós temos traído Jesus com as nossas ações? Será que muitas vezes, ao invés de atrair as pessoas para Jesus, nós as estamos afastando? Nós as estamos expulsando da presença dEle? Será que estamos nos aproximando das pessoas apenas por interesse? Não façamos isso. Vamos nos aproximar das pessoas para poder falar do amor de Jesus para elas. Amém? Às vezes a gente olha assim e a gente pode até perguntar, será que não é o pecado que está muito enraizado no coração e nos colocou um véu e não nos deixa ver o que nós precisamos ver? Não nos deixa perceber o quanto da causa de Jesus nós precisamos colocar nos nossos corações? Será que nós não vemos de uma maneira mais clara o que nós precisamos fazer? Será que nós não estamos vendo o perdão dele sobre nossas vidas? Será que nós não estamos vendo a graça dele sobre nós? Será que nós não estamos vendo a sua salvação que vem para cada um de nós? Será que nós não estamos vendo essa coisa? A única forma de nós percebermos isso, a única forma de nós vermos isso, é quando nós colocamos a causa de Jesus em nossos corações. E essa causa, irmãos, ela precisa ser todos os dias revista por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe aquela pessoa que você quer ver na igreja? Aquela pessoa que você ama, que seja um amigo, que seja a esposa, que seja um marido, que seja um filho, que seja um pai, uma mãe, um parente seu, alguém que você simplesmente conhece, mas é uma pessoa que lhe chama a atenção e você queria ver na presença de Jesus. Sabe aquela pessoa? Sabe aquela pessoa que você almeja e sonha que um dia ela esteja na igreja? Isso pode acontecer se você colocar a causa de Jesus no seu coração. Porque quando nós colocamos essa causa de Jesus nos nossos corações, nós vamos agir com mais firmeza, com mais ênfase, com mais satisfação, com mais vontade de que aquela pessoa venha sim a estar na presença de Jesus. Nunca esqueça de que essa causa é a causa mais importante que nós possamos abraçar. Algo de nós ainda precisa ser tirado, mas nessa caminhada, ao colocar essa causa de Jesus dentro de nós, aquilo que nos pesa será deixado no caminho. Amém? Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele vai cada dia nos moldando, mas nós precisamos abrir os nossos corações para que essa causa de Jesus penetre, porque somente eu posso deixar essa causa entrar em meu coração. Somente você pode abrir o espaço do seu coração para todas essas verdades de Deus, porque quando essas verdades de Deus estiver dentro do seu coração, aí sim, o Evangelho será pregado, o amor de Deus vai aumentar, ou seja, você vai amar mais a Deus, e você sempre, e sempre, e sempre irá se preocupar com o seu próximo. O seu próximo, às vezes, está dentro da sua casa. Que Deus abençoe, que a graça do Senhor venha sobre nós e nos ajude a todos os dias continuar prosseguindo e prosseguindo na vontade, na certeza de encher os nossos corações com a causa de Jesus. Vamos ficar de pé.